Saudações, hoje é 17 de janeiro de 2023 e vamos dar uma pausa nas notícias mais pragmáticas do momento e cair para uma abordagem mais filosófica, né? A respeito do tanto que tenho falado sobre negação da realidade, mas o que vem a ser isso, ou melhor dizendo, o que vem a ser esta realidade em si. E eu fico esperando que alguns observadores mais atentos apontem algumas coisas que em mim pareçam inconsistências, que aliás é exatamente o tema deste vídeo, por causa de uma postura cética, né, que flerta com o solipsismo, que é inclusive o questionamento da realidade. Mas parece que o pessoal está mais preocupado com questões mais técnicas, mais pragmáticas, mais mundanas, e num certo sentido sobre a realidade direta, né? Mas o que vem a ser a realidade em si e a ideia de negação da realidade, curiosamente, tende a ficar muito mais clara quando a gente passa por um questionamento exatamente do significado dessa realidade. Fica mais evidente o que significa negá-la. A palavra verdade, né, ela tem sua origem em grego, que é aletheia, e que curiosamente é um conceito negativo. A aletheia é o desvelado, é o não escondido. Ou seja, é algo que não está encoberto por algum véu de ilusão. Mas nós temos também a verdade derivada direto do latim, que foi usado para traduzir, né, a aletheia. E o veritas. Só que o veritas ele é um conceito mais no sentido de sinceridade psicológica, naquela franqueza. Curiosamente, não são sentidos que apontam para uma coisa em si, aquilo que nós tendemos a chamar de real, que é bem curioso, considerando que a palavra realidade, ela por outro lado, literalmente significa coisa, algo. O real é algo em si, o que curiosamente é autorreferencial, né? Mas ele não nos diz muito especificamente sobre o que seria essa coisa em si, é apenas algo jogado. Mas então nós temos esse conceito de coisificação, de reales. E curiosamente o uso do termo reificação, que é um termo que aparece muito na filosofia, apesar de não ser muito usado no senso comum, ele tem essa ambiguidade, né? Porque muitas pessoas o entendem, porque tornar realidade algo que não necessariamente seja, mas o uso mais direto é coisificar, é transformar em algo em si. Quando eu, por exemplo, critico o maniqueísmo, eu digo que muitas vezes o maniqueísmo reifica o mal, como se o mal fosse algo em si, e não uma simples relação, uma simples comparação. E é aí que está o detalhe. Eu vejo realidade não como algo em si, mas como uma relação. E uma relação entre que? Em primeiro lugar, tem entre você e o seu universo fenomênico, aquele universo que te acomete, que, como eu coloco muito claramente no conceito de solipsismo, a única coisa que é certo sobre ele é que ele não está sob seu controle total. O controle que você tem sobre os fenômenos que te envolvem é extremamente limitado. Fora isso, você não tem nenhuma certeza clara sobre qual a natureza dessa realidade. Ela pode ser, sim, perfeitamente um mundo físico que evoluiu naturalmente, do qual você é apenas um animal mecânico, um pouco mais desenvolvido, e está lá independente da sua vontade, da sua consciência. Ele pode ser uma projeção gerada por alguma outra entidade, uma matrix ou alguma coisa mais sutil. Pode ser uma ilusão que você mesmo está produzindo, seu próprio inconsciente está gerando. Nós temos essa experiência amplamente no sonho. Mas o ponto que eu quero deixar claro é que nós não temos um conhecimento da coisa em si, do real em si. Ele é apenas uma relação entre nós, nossa subjetividade, e esses fenômenos nos quais nós interagimos. E é por isso que nós vamos ficar sempre presos nessa armadilha dessa incerteza, enquanto a gente não tomar como pressuposto que as outras pessoas com as quais nós reagimos são seres como se fossem nós mesmos. Então nós pressupomos a existência de todos os outros seres, o que neutraliza o fenômeno, a questão do solipsismo, né? Porque a questão do solipsismo vai te pôr em dúvida, especialmente sobre a realidade das outras mentes. Uma vez que você poderia estar lidando só com autômatos, né? E só você teria consciência. Mas se você pressupõe que eles também são reais,
você passa a fazer muita diferença que você esteja vivendo, seja uma única mente, produzindo a ilusão de várias outras mentes, ou se são várias mentes que podem produzir a ilusão de uma única mente. Isso é meio que irrelevante. O ponto é que você precisa pressupor a existência das outras subjetividades. E aí é que está. O real nada mais é do que uma relação entre essas subjetividades. E o que caracteriza essa relação? Consistência. Por isso que eu falei que a temática desse vídeo é essa questão de consistências e inconsistências. É aquilo que de uma certa forma nós concordamos em vários níveis de concordância, e não só em quantidade, mas em qualidade, sobretudo em qualidade. Nós estamos dispostos a aceitar como realidade determinadas coisas que são consensuais, né? Por isso que ninguém está muito preocupado em negar o mundo físico em si, porque ele é muito evidente para nós. E via de regra ele se apresenta de uma forma muito clara, muito direta. Poucas pessoas vão passar por episódios de alucinações tão bizarras que colocam em xeque isso. Mas significa que nós estamos lidando com uma coisa em si? Não sei. Significa apenas que nós temos uma certa consistência de percepção. Então nós não vamos discutir normalmente sobre isso, pelo menos não de uma forma séria. Nós temos uma relação, cada um de nós, com um fenômeno que nos cerca, e essa relação, a relação que eu tenho é bastante consistente com a das outras pessoas. A realidade física, as leis naturais, essas coisas todas não estão muito discutíveis. O nível mais complicado são aqueles fenômenos que escapam aos nossos sentidos, mas aí nós temos aquela questão das formas básicas, né, de conhecimento, que aliás é uma outra problemática também, que é o termo conhecimento, mas sem entrar nisso aqui, que primeiro é o sensorial, o segundo é o testemunhal, né? E o terceiro é o puramente racional. O testemunhal é aquilo que as pessoas dizem para nós, né? Na verdade, na maioria das vezes, a gente toma como verdadeiro tudo aquilo que nos é dito pela maioria das pessoas. É mais raro o fato de a gente imediatamente supor que a pessoa está mentindo. Mas, na maioria das vezes, você não tem motivo para questionar. E no nível mais sofisticado, que na verdade é o mais importante, é o que vai passar no crivo da racionalidade. E infelizmente é aí que está o problema, que muitas pessoas não aperfeiçoam suficientemente a sua racionalidade para que ela se torne o julgador máximo de toda a sua experiência sensível. E ela que no final das contas vai determinar o que é de fato o real. Então, quando eu falo em negação da realidade, é preciso entender que na maioria esmagadora das vezes o que está falhando aí é a racionalidade em si. E por quê? Porque, veja só, as pessoas podem mentir, os livros podem estar mentindo, todas as fontes, que tudo esse vídeo, tudo que você está vendo que chega até você pode ser falso, pode ser ilusório. Até os próprios fenômenos sensoriais podem ser ilusórios. Você pode estar no mundo de ilusão. Mas a racionalidade em si, os seus princípios fundamentais não mudam. Você não tem como suspender esses princípios sem enlouquecer completamente. Se você parte do pressuposto que os fundamentos da sua racionalidade não são mais válidos, já era. Então você não tem mais o que fazer. Você está totalmente perdido enquanto ser pensante. Não tem nem como você fazer isso, porque você está preso disso o tempo todo. Porque o elemento fundante de toda a racionalidade é o princípio da consistência. É aquilo que vai dizer que uma coisa tem que ser igual a ela própria, que ela não pode ser uma outra coisa ao mesmo tempo. Algumas pessoas vão dizer de princípio de não contradição. Isso é um elemento crucial, sem o qual nada mais é tolerável. Você não tem como negar esse princípio sem se ensandecer completamente. Até porque, por exemplo, se o princípio da não contradição ou o princípio da consistência deixar de ser válido, então significa que ele pode ser válido ao mesmo tempo que ele é não válido. Então ele continua válido, então não faz diferença. Então não dá para perder tempo tentando suspender os pressupostos da racionalidade. Mas os outros pressupostos você pode suspender. Quando você está sonhando, isso acontece. Você pode estar, e você não está consciente do sonho, está vivendo uma ilusão. Tudo que está acontecendo ao redor de você não corresponde àquilo que nós entendemos como uma realidade física direta. Tanto que quando despertar, a gente vai entender que foi apenas um sonho. Mas nem lá os princípios da racionalidade estão totalmente suspensos. O que acontece é que frequentemente você está meio que delirando, assim, né? Então você não está pensando direito. Mas é exatamente porque os princípios da racionalidade às vezes estão nublados, né? Mas não estão totalmente suspensos. Porque até a sua percepção direta, até a sua
o modo como você reage aos fenômenos, eles têm que estar ancorados em algum grau de racionalidade. Então esse que é o elemento crucial. Para que nós possamos até mesmo julgar se os testemunhos das outras pessoas são válidos, eles têm que passar por um crivo de racionalidade. E para que nós possamos julgar se o mundo material, aquele que se apresenta diretamente aos nossos sentidos, não estão, de certa forma, sendo uma espécie de ilusão, eles têm que passar por um certo critério de racionalidade também. A gente vai comparar com uma série de outras coisas que a gente tem na nossa memória e vai procurar uma consistência entre eles. Então, um momento aqui que eu posso pressupor que tudo isso aqui é real, porque há uma certa consistência disso, uma série de experiências passadas minhas, né? E de uma certa forma a materialidade aqui, ela está dada. Eu tenho alguns fenômenos aqui palpáveis, literalmente palpáveis, e eles são capazes de registrar, deixar um registro muito claro na minha experiência física direta. Mas num sonho poderia de repente passar a minha mão e atravessar aquela estrutura ali. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Nos meus sonhos eu sou capaz de simplesmente flutuar, levitar e sair voando. Bom, não vou entrar na temática mais complicada a respeito do sonho, mas é que é preciso estabelecer claramente é que na realidade, quando você julga o que é realidade, na verdade nós estamos falando de uma certa modalidade mais intrincada de racionalidade. A racionalidade tem que estar o tempo todo julgando, o tempo todo triando as informações, as sensações que nos chegam. E é aí que acontece o problema das pessoas que negam a realidade. O que é a negação da realidade? É negar uma série de consensos, sobretudo qualitativos. Por quê? Qual que é a distinção? A maior parte dos consensos são quantitativos. Todo mundo ali está, ou melhor, a maior parte da nossa vivência com os consensos, né? Ninguém está questionando a existência de que é dia, porque todo mundo tem essa experiência direta, essa experiência consistente. De repente tem um maluco doidão, drogado, que está dizendo que está de noite, mas aí é porque nós o negamos, porque a experiência dele não é consistente com a da grande maioria. Mas isso é uma consistência quantitativa. A quantidade muito grande de pessoas concorda com aquilo. Os sensos comuns são consensos quantitativos, mas existe também o consenso qualitativo. O que significa? Que quando racionalidades mais sofisticadas também estabelecem consensos, e frequentemente elas violam alguns outros consensos. Por exemplo, o consenso sensorial de que o Sol gira em torno da Terra, né? Ele aparece assim aos nossos sentidos. Mas um consenso qualificado de pensadores bem mais sofisticados conseguiu estabelecer uma cadeia de relações, de justificações que nos provam o contrário. Tem um vídeo específico sobre isso, sobre a questão de fatos, opinião, ciência, e que eu abordo isso mais profundamente. Mas é porque existem motivos muito bons que nos levaram a ceder a esses consensos mais sofisticados. O que não significa que eles vão estar sempre certos, né? Também podem cometer erros. Mas então a gente tem que ter sempre um equilíbrio entre os consensos quantitativos e os consensos qualitativos. Via de regra, a negação da realidade, quando o pessoal chama isso, entende isso em termos de negação da ciência, nessa temática, esse termo que foi tão massificado de forma tão errônea, de que nega a ciência, via de regra nós estamos dizendo que está havendo a negação de consensos qualificados, né? De alta qualidade, os dos cientistas. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem que verificar também se esses consensos científicos, né, esses consensos qualitativos, também passam no crivo da racionalidade. E em alguns casos não passam. Mas o ponto é que o que nós entendemos como real, como verdadeiro, como objetivo, é uma teia de consensos que misturam quantidade e qualidade. E frequentemente um leva vantagem sobre o outro. Não adianta você ter uma horda de especialistas fazendo um tipo de afirmação, como já houve, por exemplo, consensos extremamente estabelecidos em sociedades que pegavam a crença em determinados milagres, em determinadas realidades espirituais, e que às vezes estavam massificados tanto por especialistas quanto por o senso comum, mas que você mete o crivo da racionalidade direto ali, você vai ver que ele é mais fácil do que parece. Por isso que a racionalidade ela atropela
Tudo isso quando é bem desenvolvido, né? Não é qualquer um que consegue desafiar consensos assim, geralmente estabelecidos de uma forma qualitativa. Não é qualquer um que, por exemplo, num contexto de consensos teológicos muito fortes, não é qualquer um que consegue desafiar aquela teologia estabelecida que frequentemente é sofisticada. Então tem que ter um certo critério. Mas ainda assim, é preciso deixar muito claro que existe uma certa soberania da racionalidade que nos dá uma capacidade de julgar melhor a realidade. Então o que entende-se como negar a realidade? É, sobretudo, suspender, abdicar da sua própria capacidade racional. E claro que isso pode ser feito de uma forma voluntária ou por incapacidade. Realmente a pessoa tem uma incapacidade de racionalizar, de compreender as coisas, de raciocinar por si própria mesmo. Isso acontece. Mas frequentemente a pessoa simplesmente abandona isso em prol de uma coisa mais forte, que é um apelo emocional. Portanto, nós temos duas formas básicas de negar a realidade. Uma é a suspensão praticamente voluntária da racionalidade, porque mantê-la não é interessante do ponto de vista subjetivo, pessoal para você. E outra por incapacidade de exercê-la devidamente, incapacidade de perceber uma contradição evidente. Degenerando para o exemplo do momento, né, que estou sempre afirmando que o bolsonarismo é negação da realidade, não só o bolsonarismo, que grande parte do feminismo é negação de realidade também, negação inclusive de consensos qualificados, mas também você tem que combater determinados consensos qualificados falsos, evidentemente falsos, que batem de frente com consensos mais quantitativos. Mas todas essas negações do real, todas elas pressupõem você abdicar do uso da sua racionalidade no sentido mais pleno para fazer o devido julgamento do que está se apresentando aos seus sentidos. Por exemplo, aquela questão já clássica de que aparece um sujeito que equivalente a mim, que eu entendo como um homem fisicamente, tem todas as características físicas tais, e o sujeito vai e diz que é uma mulher. Sem entrar no mérito, que eu posso perfeitamente conceder por benevolência, exatamente isso, por benevolência, a esse indivíduo, chamá-lo de mulher porque ele quer ser chamado por isso, ou seja, eu estou atendendo a uma requisição subjetiva, passional dele, isso é de menos, mas sem entrar nesse mérito, existe todo um motivo, uma cadeia de justificativas que me leva a chamar determinados grupos de seres humanos de homens e de mulheres. E essas características são basicamente físicas. Primeiro, elas são sensoriais, você bate o olho nelas e você vê. Depois elas obedecem a um critério de racionalidade que os classifica em grupos. Apesar das diferenças entre os homens, entre os seres humanos masculinos e os seres humanos femininos, de todas as diferenças, você tem lá uma consistência, algumas coisas que os tornam regulares. E aí vem a questão do gênero, que vai além do sexo, toda essa temática. Nós podemos perfeitamente raciocinar sobre isso, mas para eu ter que aceitar que alguém ali, que é fisicamente um homem, é sexualmente um homem, aceitar que aquilo lá é uma mulher, eu tenho que fazer uma concessão muito grande. Eu tenho que, para aceitar realmente, eu tenho que fazer uma suspensão. Eu tenho que violar toda a consistência do critério que me faz encaixar em determinado grupo ou em outro. Então são situações, é muito distinta da situação de você conceder esse reconhecimento por um motivo subjetivo, porque aquela pessoa tem uma necessidade de se sentir incluída no seu gênero oposto. Isso é outra questão. Mas eu não posso simplesmente fingir que não há diferença ali. Eu não posso simplesmente fingir que aquele ser do sexo masculino ali seja uma mulher, por mais que eu queira fazer esta concessão para ele. Porque tem características físicas que vão contradizer diretamente a realidade. E, lamentavelmente, o que eu venho dizendo há muito tempo, que a questão disso aí não é nem tanto promover uma política inclusiva ou qualquer tipo de benevolência, qualquer tipo de combate ao preconceito, mas é, antes de tudo, de convencer a negar a realidade de uma forma direta, assim, suspender os seus princípios de consistência, suspender aquilo que praticamente é uma das coisas mais básicas que permite a sua navegação no universo da racionalidade e no universo dos fenômenos. Você não pode perder de vista essa racionalidade fundamental. E, infelizmente, muitos vão nessa direção, né? E, indo para a temática do bolsonarismo, é a mesma coisa. Quando você faz uma acusação de que estamos sob um governo comunista, você tem que simplesmente suspender
todo tipo de consistência que nos leva a dar um significado minimamente coerente para essas coisas. Você tem que subverter todos os consensos qualitativos e quantitativos também. E tudo isso em prol de um apego passional, porque você acredita que você tem uma causa sagrada e para você levá-la adiante, você tem que fazer com que aquilo que a gente chama de fatos da realidade, ou seja, aqueles consensos muito bem estabelecidos, sejam distorcidos para acomodar numa predisposição subjetiva prévia. É aí que está a negação do real. Veja só, não é porque você está tendo contato direto com aquilo que é real, que é porque você sabe o que é o real e você o nega, mas é porque você tem um processo cognitivo, um processo de racionalidade que muito rapidamente estabelece uma série de relações e reconhece determinados consensos que te dão uma visão do que você considera como real, além daquele seu universo fenomênico direto, né? Você não está vendo a maior parte, a quase totalidade dos fenômenos do mundo, de todas aquelas coisas das quais você se baseia, inclusive, do seu entendimento da realidade. Mas você tem uma triagem racional sobre eles. E negar a realidade, na realidade, é você basicamente suspender determinadas noções de consistência, tanto qualitativas quanto quantitativas. Por fim, a maior parte dessa contenda não vai apenas na simples questão de consistência direta sobre fenômenos sensoriais, ou até mesmo sobre conceitos de uma forma mais generalizada, mais ampla, mas sobretudo pelo significado das palavras, sobre a questão semântica. É você simplesmente usar um termo para um significado diferenciado. E aí tem essa confusão. É por isso que é tão importante para você triar essas situações, você ter um significado claro, né? Frequentemente nós estaremos em situações tal, especialmente em consensos supostamente mais qualificados, que vão criar uma confusão inacreditável no significado das coisas, para tentar nos convencer de determinadas novas formas de ver, de perceber a realidade. E você tem que ter muito cuidado. Esse exemplo que eu citei aí do esvaziamento do significado do conceito de mulher e de homem é exatamente essa temática. Você tem determinados consensos que está cheio de especialistas acadêmicos lá com doutorado, PhD, essa coisa toda, para dizer, com perdão da palavra, uma besteira, porque ele não passa no crivo da racionalidade. Aí você tem fenômenos inacreditáveis, como aquele você perguntar para o sujeito o que é uma mulher, ele não sabe responder, ao passo que qualquer senso comum normal consegue dar uma resposta satisfatória, que ainda que não tenha lá uma dimensão metafísica mais sofisticada, pelo menos vai te servir de guia para a realidade de uma forma bem mais clara, bem mais objetiva e bastante eficiente. Vai resolver a maioria esmagadora, a quase totalidade das situações que se apresentarem a você, você ter uma divisão básica. Bom, esse é o grupo das mulheres, esse é o grupo dos homens. Você vai cometer um ou outro erro, mas na maioria das situações não, você está operando dentro do mundo. Ao passo que quando você absorve essas ideias mais iluminadas aí dessas sapiências, você entra num estado de confusão mental, você não consegue fazer praticamente mais nada. E na realidade isso é tão auto-evidente que eles próprios, ao jogarem essas sugestões, eles próprios, ao insistirem nessas temáticas, ainda assim não serão suficientemente ousados de suspender a classificação praticamente universal na maioria das situações, né? O mesmo sujeito lá que diz que não tem resposta para o que é uma mulher, do que é um homem, que não vê diferença, que problematiza isso infinitamente, é o sujeito que na pragmática do seu dia a dia não vai negar isso de uma forma tão direta assim. Porque senão o pessoal, até a convivência ali com as demais pessoas fica praticamente impraticável, né? O que nos leva à questão de tem que ter muito cuidado para evitar que determinados consensos qualificados se distanciem demais dos consensos quantitativos, dos consensos populares, do senso comum. Porque se há uma casta de iluminados que tem um fechamento em torno de uma ideia absolutamente anti-intuitiva para a imensa maioria do restante da humanidade, o que passa a acontecer? Passa a haver uma inconsistência entre os consensos mais qualificados e os mais massificados. E não tem como isso também ser benéfico, né? Você não pode ter uma disparidade de visões tão grande entre determinados grupos. Se você tem um consenso mais sofisticado, como por exemplo o consenso heliocêntrico ou o consenso da esfericidade da Terra, que são consensos mais qualificados e que às vezes desafiam o senso comum mais direto,
eles têm que ter uma capacidade de se justificar, de se mostrar como superiores, que acabaram historicamente tendo, né? Até chegar ao ponto que não cabe mais, ninguém vê mais muito ganho em questioná-los, a não ser também da forma de ideologias malucas aí que também podem render uma graninha. Para resumir, vamos lá. O que nós entendemos como realidade não é a afirmação de uma experiência direta. Olha, isso aqui eu estou vendo, isso aqui é o real. Não? É, antes de tudo, um certo tipo de consenso intersubjetivo. Porque se você, por exemplo, tem uma experiência direta, que você, até um sonho que eu tive uma vez, né, que tem uma torre ali, né? Você vê aquela torre belamente, mas de repente todas as pessoas à sua volta dizer que não tem torre nenhuma, já pode acontecer de você mesmo começar a desconfiar da sua própria percepção. Mas então, é preciso um certo grau de consenso. Esses consensos são tanto de ordem de quantidade de pessoas que estão confirmando a mesma coisa, e também da qualidade dessas pessoas, não apenas da qualidade de intelectualidade superior, de cientistas, filósofos, não. Mas também, por exemplo, de você considerar que alguma pessoa é mais qualificada por ela estar mais perto daquele fenômeno, ela trabalhar naquela determinada área, então você às vezes prefere acreditar na palavra de alguém que tem um conhecimento técnico mais direto sobre alguma coisa do que na palavra de várias outras pessoas que não têm esse conhecimento. Então você tem esses consensos qualitativos e quantitativos. Há disputas entre os consensos, e aí que está o nosso, que geraria uma temática para um outro vídeo. Mas você, para ter uma noção clara disso, você tem o crivo da racionalidade. As disputas podem se prolongar mais indefinidamente. Mas existe um crivo de racionalidade que também não é perfeito, porque você pode cometer erros, né? Que você pode ter determinados vieses, mas é no fundo a racionalidade em si que vai te dar a chave de construção do seu entendimento da realidade. Mas só para não deixar no vácuo essa questão dos debates, dos confrontos entre entendimentos, entre consensos diferenciados, basta a gente perceber que quando vai haver uma confrontação entre esses consensos, o que vai decidir qual que é o mais adequado? A racionalidade. Podendo falhar, claro, né? Mas vai ser uma questão de você observar a qualidade dos argumentos, ver como que eles se relacionam para os fatos que eles dizem apontar, e a qualidade da consistência interna da sua argumentação, que vai triar devidamente esses consensos, além da sua experiência sensorial direta, né? Quando alguém nega a realidade, pode até ser, num caso mais raro, ela observar um fato direto e negar esse fato direto. Geralmente isso é feito de uma forma mais simbólica, né? Mas é, sobretudo, negar determinados consensos ou aceitar determinados consensos mal construídos por uma falha de concepção racional. No fundo, a negação da realidade é uma negação da racionalidade, quer seja por uma incapacidade de tratar devidamente os fatos, ou seja, uma deficiência da sua própria racionalidade, quer seja por um apelo emocional tão forte que você precisa suspender a sua própria racionalidade em si para abraçar uma crença mais fortemente. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 17 de janeiro de 2023. Obrigado por sua atenção.